Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Adaptar para Acelerar. E nessa série eu trago para vocês ideias de como adaptar, como fazer a adaptação curricular, a adaptação das atividades, para aproveitar o máximo e também aumentar o máximo o desempenho cognitivo das nossas crianças que hoje apresentam alguma dificuldade na aprendizagem ou mesmo uma deficiência intelectual. E hoje eu vou trabalhar com vocês eh, desenho em quadrinho, histórias em quadrinho, certo? Essa é uma estratégia muito legal para ser utilizada. Hoje, basicamente, eu vou falar de um caso de uma criança com TEA e como eu fiz a adaptação curricular para ela, certo? Então, eu vou estar relatando o caso e toda a estratégia que eu utilizei até chegar no desenho em quadrinho. Histórias em quadrinho, né. Primeiro eu vou apresentar para vocês o caso, e que eu consegui acelerar a aprendizagem dessa criança. Então o Bruno, já tinha 11 anos, ele estava no terceiro ano do ensino fundamental, e a queixa principal era que ele era autista, incluído numa turma, mas ele não conseguia acompanhar a turma. Ele já estava nessa escola desde os 2 anos, teve o seu diagnóstico com 2 anos também, não consegue se comunicar, ou seja, eh, não tem uma linguagem funcional, certo? Então não conseguia se comunicar com a família e com as demais pessoas. A linguagem dele era uma linguagem com ecolalia, ou seja, ficava repetindo o que as pessoas falavam ou comentavam, ou alguma coisa que ele escutava na televisão, de um filmezinho, alguma coisa desse tipo, certo? Basicamente, ele não interagia com nenhuma criança da escola, não participava das atividades propostas pela professora, e, mas ele atendia às solicitações do tipo: "Vamos para o lanche", "Vamos embora", "Vamos para a educação física". Então esses comandos ele, atendia bem. Em alguns momentos ele também ficava muito agitado, fazendo movimentos com o braço e alguns sons que eram difíceis de identificar. Aí eu, com esse cenário dessa criança, eu então organizei 10 sessões para trabalhar só desenho em quadrinho. Mas como é que eu cheguei a esse desenho em quadrinho? Primeiro, eu tentei investigar na escola, em casa, tudo aquilo que era interesse dessa criança, que é o hiperfoco. Toda criança que ou tem TEA ou não tem TEA, tem algo que ela gosta de fazer. Então eu fui investigar isso, né, e o que que eu percebi? Que ele gostava muito de ficar brincando com o bloco lógico, que é aquelas madeirinhas coloridas, e aí ele organizava em sequência, isso começou a me dar uma pista do que eu poderia estar fazendo com ele. Um outro ponto também que eu descobri é que ele tinha interesse por recorte e colagem de imagens, tipo essas aqui, ó. Então ele ficava recortando algumas imagens, certo? Então isso para mim são dicas muito boas e me trazem pistas de possíveis ações que eu poderia estar instigando ele num diálogo, numa conversa mais intencional.
Ele também mostrava muito interesse em gibis. Quando eu descobri isso, eu pensei: "Pronto, fechei. Fechei a minha intervenção. Agora eu sei como eu vou adaptar os materiais para ele". Então vejam bem aqui, quero mostrar rapidamente. Gosta de gibis? Gosta de formas geométricas? Olha, aqui tem um retângulo, aqui tem quadrado. Seria uma indicação. Ah, também gosta de recortar imagens. Então temos imagens colocadas nesse espaço. Gosta de sequenciar. O gibi é uma sequência de cenas, há um começo, meio e um fim. Tudo isso me deu uma clareza, certo, do que eu ia fazer com ele em 10 sessões. Agora eu quero dizer uma coisa, essa criança com 11 anos não mostrava para a família ou na escola se ele conhecia letras e números. Quando ele veio para mim, eu também não sabia se ele conhecia letras e números, ou se sabia ler, porque como a criança não verbaliza, a gente não sabe o nível de compreensão. Então, esse cenário, ele é muito comum, né? E deve ser muito comum para vocês também que trabalham com crianças com TEA. Então eu pensei assim: eu vou trabalhar com histórias em quadrinhos, porque trabalhando com história em quadrinhos, eu trabalho com tudo que ele gosta. Personagens, as figuras geométricas, sequência dos fatos, recorte e colagem para montar essas histórias em quadrinho. E aí foi o início da aceleração da aprendizagem. Bruno atualmente ele tem 17 anos e já está no ensino médio. Melhorou muito a sua fala, a sua forma de expressão e adora desenhos em quadrinho. Adora, adora, adora. Então, o que a gente faz? Na internet tem muito conteúdo escolar já disponível para a gente em forma de desenho em quadrinho. Por exemplo, todo o conteúdo que o Bruno vai estudar, que tem na apostila, que é uma apostila mais densa, o que a família faz, ou a professora faz, ou a tutora, né, que acompanha ele faz? Vai para a internet e vê. Tem algum desenho em quadrinho que fala da água? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, o pingo de água. Então, aqui ele explica bem todo o processo da chuva, da evaporação, tá aqui. Mas eu trouxe somente esse exemplo. Nós temos diversos exemplos. Tem tudo, do descobrimento do Brasil até processos químicos, vai até a física quântica, tudo em quadrinhos. Então, se o meu aluno com TEA gosta de desenho em quadrinho, eu vou usar os desenhos em quadrinho, a história em quadrinho, para poder mediar todo o processo cognitivo e ensinar o conteúdo. Isso é uma simples adaptação, mas eu quero contar para vocês como nós chegamos a isso, porque quando eu estava atendendo, havia então uma experimentação. Eu tinha que ver se tudo isso que eu estava pensando, que era uma hipótese, daria certo, ajudaria, aceleraria a aprendizagem dessa criança, tá? Então, o que pensar diante da situação do aluno com TEA que não verbaliza? Como é que eu vou mediar uma criança com TEA que não verbaliza? Olha, eu posso usar desde sim ou não como um gesto. Eu posso ensinar ele a dizer o que quer apontando.
Eu posso usar uma comunicação aumentativa alternativa com cartões, eu posso usar PECs, então temos um monte de possibilidades de mediar uma criança que não verbaliza. Temos que pensar assim, ó, na convergência entre a linguagem e as ações, nós temos o pensar. Então, a linguagem e uma ação. Eu falo: "Pega isso", até ele pegar, existe aí um pensar sobre. E esse pensar, né, ele é aprendido. E quando a criança com TEA aprende que ela pensa, isso instiga, né, instiga, eh eh, faz com que ela tenha o desejo de fazer, de interagir e mesmo de desenvolver a linguagem, tá. Então, a mediação, ela propõe esse diálogo, ela propõe uma relação que a gente chama, eh, íntima, intencional, que ela vai organizando o pensamento. Porque como a mediação é um tipo de linguagem, então a linguagem organiza o pensamento, não é mesmo? Vamos vamos pensar o seguinte: se eu, enquanto mediadora, escolher um recurso ou uma situação que pode ser mediada por narrativa, eu posso narrar do tipo: "Esse menino, que ele está triste", então eu posso narrar toda essa característica, essa fisionomia dessa criança. Ao narrar, que é uma fala minha, essa narrativa entra no cérebro e vai organizando o pensamento da criança autista, de modo que algum momento vai gerar a necessidade dela interagir comigo ou com a figura. Ou ela vai pegar a figura para olhar, ou ela vai pegar a figura e vai botar separada, ou ela vai olhar para mim e vai me dar algum gesto, um olhar, um sorriso, uma careta, alguma manifestação que a gente chama interacional, ela vai fazer. E isso a gente vai percebendo então que essa narrativa está organizando o pensamento, porque fez com que a criança interagisse comigo. Então isso é muito importante. Eu trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é ótimo para se mediar, que é a história do menino maluquinho em quadrinhos. E não tem fala, e não tem fala. É tudo com movimentos, ó. É tudo com expressão. Então, a primeira coisa que eu fiz com essa criança foi trabalhar gibis que não tivessem fala, ou onomatopeia, ou balãozinho. Eram simplesmente tirinhas ou quadrinhos desse tipo. E aí, nós fizemos várias mediações. Várias mediações. Basicamente, cada sessão eu tinha uma representação gráfica da história, né? Em quadrinhos. Da mesma forma que os estímulos potencializam a ação da criança com TEA, os instrumentos simbólicos, os signos, potencializam também essa ação mental. Então, o que eu posso utilizar de signo aqui? Olha, aqui nós temos pequenos signos. Isso aqui diz que tem movimento, ó, né? Olha só, que esse bracinho tem um movimento. Isso é também considerado um signo. E o diálogo referenciado, intencional, planejado, né, gera então essa necessidade de organizar a linguagem. Quais as vantagens de se trabalhar então com a história em quadrinho?
Qual a vantagem? Por quê? Porque a história em quadrinho, ela trabalha ao mesmo tempo os 2 hemisférios. Primeiro, o hemisfério esquerdo, porque ela recebe, no caso aqui das minhas sessões, a minha narrativa, que entra como um som. Esse som vai ser captado pelo lobo occipital e distribuído em algumas redes, né, de sinapse que vão compreender esse som, dar sentido a esse som da minha fala. E o hemisfério direito, que é onde se faz a leitura das imagens e o que elas representam e como elas estão. Então, é muito importante que você compreenda isso. Isso atrai a atenção tanto de crianças com TEA quanto de adultos e melhora muito o desempenho escolar. Pelas pesquisas, que as pesquisas têm mostrado muito, que estratégias podem acelerar a aprendizagem de uma criança com TEA ou com deficiência intelectual, com TDAH, diz o seguinte: quando a gente utiliza um recurso que ele vai trabalhar simultaneamente, no caso do desenho em quadrinhos, né? Simultaneamente o desenho e mais a narrativa, a conversa, o diálogo, a gente vai dobrando o rendimento desses alunos. Quando você usa desenho em quadrinhos, você também exercita a criatividade, a imaginação, porque a gente diz, o autista está no seu mundo imaginário. Isso aí é mito, não tem mundo imaginário do autista, só tem esse mundo, o mundo que a gente vive. A criança autista imagina muita coisa. E se ela gosta de história em quadrinhos, é porque ela está imaginando muito. Porque a história em quadrinho faz isso, né? Então, quer dizer que a imaginação dessa criança com TEA, basicamente, está preservada, está sendo utilizada. E isso serve como um esforço para a gente atingir aquilo que a gente quer, que essa criança aprenda a ler, não é mesmo? Então, a gente vai utilizar a história em quadrinhos para desenvolver essa leitura, essa linguagem. A história em quadrinho também, ela amplia essa capacidade de observação. Por quê? Quando nós trabalhamos com história em quadrinhos, a gente faz o detalhamento da imagem. O detalhamento é a percepção clara e precisa do que esse quadrinho representa. Então, o que a gente está fazendo com a criança com TEA? Ela vai focar, ela vai se concentrar, ela vai direcionar a sua atenção naquele quadrinho e perceber todas as expressões que aquele personagem está expressando. Aguça também, né? A gente pode pensar o senso de humor, a criticidade, permite essa transição entre o mundo da imaginação e o mundo das palavras, porque aquele gesto, vamos pegar aqui as meninas, ó. O que elas estão fazendo tem uma representação social que pode ser interpretada, pode ser lida ou pode ser escrita. Então, eu vou mostrar agora para você o passo a passo, como eu construí o desenho em quadrinho. Porque uma coisa é essa criança gostar de desenho em quadrinho. Outra é nós dois, numa sessão, construir um desenho em quadrinho. Nós chegamos a esse nível, certo? Mas não foi numa sessão. Eu utilizei 10 sessões para a gente explorar tudo o que tem no desenho em quadrinho. Por que tudo? Você pensa, quando você olha para um desenho em quadrinho, você vê coisas superficiais.
Mas como a criança com TEA, ela faz esse mapeamento do estímulo, ele faz o mapeamento da palavra, ele faz o mapeamento da expressão, ele faz o mapeamento de todo o cenário. Então, o que que acontece? Nós vamos explorar isso, tá? E aí eu precisei trabalhar item a item dessa estratégia, tá? Então, eu vou estar mostrando, conversando com vocês por onde eu comecei. Eu iniciei trabalhando figuras geométricas. Por quê? Porque ele gostava do bloco lógico. Ele empilhava os blocos lógicos. Então, eu fiz toda uma mediação para ele perceber que essa figura geométrica pode fazer parte do desenho em quadrinho. Ó, a gente não tem no desenho em quadrinho somente quadrados. A gente tem também retângulos, que podem ser bem grandes ou médios. E temos os quadradinhos. Se você pegar hoje um gibi, você vai ver que isso aparece. Tem espaços diferentes. Em forma. Tem outras formas, né? Mas aqui a gente trabalha mais aquele clássico, que ou a imagem está num quadrado, ou a imagem está num retângulo. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei aqui o que que é, qual é a cor, qual é a forma, qual é o conceito, tudo narrado. Por quê? Porque ele não oralizava, mas ele apontava. Então, eu dizia, ó, separa o quadrado amarelo, daí ele separava. Separa o retângulo vermelho, ele separava. E aí que eu fiz a transcendência. Olha, eu trouxe aqui uma imagem para você. Eu quero que você me diga, me aponte, me fale onde eu posso encontrar um quadrado e onde eu posso encontrar um retângulo. Então, a criança saiu do material dourado, que eu tinha trabalhado esse conceito, e foi para essa imagem aqui. Mesmo que essa imagem tenha sido para apoiar, porque como ele não verbalizava, ele não podia me dizer, lá no desenho em quadrinho, lá na minha casa a janela é quadrada. Não tinha isso, eu tinha que dar uma referência para ele. Então, eu já trouxe algo que iria chamar a atenção, que é o que ele gosta, o hiperfoco. Então, ele me apontou que esse espaço eram retângulos. E os outros eram quadrados. Beleza? Isso não foi assim, ó, rápido, 5 minutos. Uma sessão inteira para a gente explorar detalhadamente o bloco lógico e o quadrado e o retângulo. As histórias em quadrinhos, elas são conhecidas exatamente por essa característica, que é muito marcante. As cenas são separadas. É uma característica básica. E aí, eu chamando a atenção da criança com TEA para isso, é muito bom, porque ela vai ver que no desenho em quadrinho há um conjunto de linhas que delimitam o espaço, que pode ser quadrado ou retângulo, né? As mediações que eu fiz, fazendo a relação entre o bloco lógico e a característica do desenho em quadrinho, eu utilizei perguntas do tipo: você sabe que podemos usar duas figuras geométricas como marcadores de espaço? Marcadores de espaço, porque é isso que é lá no desenho em quadrinho. Nós podemos usar isso como para demarcar um espaço. Veja aqui a história em quadrinho. Observe e veja. Onde podemos encontrar um marcador quadrado e um retângulo? Observe aqui. Entre um marcador e outro, ó, há um espacinho, não é mesmo?
Há um espacinho. Eu chamei a atenção dele para isso. Há um espaço. Esse espaço, ele tem um nome. Ele tem um nome especial. Estou trazendo o quê? A curiosidade. Porque a criança autista, muitas vezes, ela tem dificuldade em olhar para algo que ela não vê sentido. Porque ela já conhece história em quadrinho. Então, eu vou chamar para alguma coisa que tem na história em quadrinho que ela não conhece, provavelmente, né? Então, entre um demarcador e outro, há um espaço. E isso tem todo um sentido. Se chama calha. E eu ainda disse, talvez você nunca tenha pensado nisso. Chamamos de calha esse vãozinho que tem entre um espaço e outro. E é muito especial essa parte. Por quê? Porque a calha, ela pode ajudar a delimitar o tempo. Se a calha for muito larga, é um tempo maior para passar para outra cena. E se for uma calha fininha, lógico que você já passa de um lado para o outro. Ou seja, entre uma calha e outra, eu posso pensar rapidamente ou pensar muito para depois ir para o outro demarcador. Olha que coisa interessante. Essa criança, ela se concentrava muito em coisas que ela não sabia, porque o que ela já sabia, ela não queria nem olhar. Então, e esses foram ajustes que eu mesma, enquanto mediadora, eu fui aprendendo e trazendo para experimentar, para buscar essa atenção dessa criança, porque era isso que eu queria. Aquela frase que eu já falei em alguns momentos, não me aceite como eu sou. Então, não poderia aceitar que essa criança não oralizava, não olhava. Não, eu tinha que buscar uma alternativa, uma estratégia, adaptar algum material para trazer essa criança para mim, porque eu queria investir nela, né? E aí, eu fiz muita coisa do tipo, vamos procurar aqui se essa calha é sempre do mesmo tamanho ou se ela muda. Aqui, basicamente, é tudo do mesmo tamanho, né? E essa? E essa? Vamos comparar. Essa e essa, elas são... A calha, né, que é esse espacinho, são diferentes? A ponte, aquela que é mais larga, aquela que é mais estreita, isso significa que a gente tem que dar um tempo entre um quadrinho e o outro quadrinho. Você acha isso interessante? Mesmo que essa criança não verbalize, eu tenho que perguntar: você acha que isso é interessante? Eu acho muito interessante. Depois, nós saímos dessa etapa e passamos para uma outra etapa que é muito interessante, porque essa criança, ela fazia de vez em quando alguns barulhos, do tipo brum, lá, 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 um sonzinho diferente. E aí, eu disse o seguinte, eu trouxe dos desenhos em quadrinhos, eu trouxe, então, os balões, certo? E trouxe as onomatopeias, que são aqueles barulhinhos de comer, de roer a unha, sabe? Olha, essa daqui foi maravilhosa. Isso aqui chamou muito a atenção, muito mesmo. Aqui nós começamos a desenvolver uma fala mais intencional. Por quê? Porque eu repeti o sonzinho para que essa criança repetisse também. Como não era algo funcional inicialmente, era só um barulho, nós começamos a mostrar que esses barulhinhos aqui poderiam ser funcionais. Como assim? Se eu vou nhaque, 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 representar isso como eu estou comendo, o que você quer? Olha, agora eu estou com fome,
Então, eu quero nhaque, 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 nhaque. Quero comer. Começou a virar funcional. Então, nós brincávamos muito com esse tipo de sonzinho. E isso, o que que fez? Foi organizando essa necessidade da criança se expressar um pouco mais, né? Mas vamos lá nos balões. Os balões, eles são muito interessantes porque eles podem estar de várias formas, eles podem representar onomatopeias, eles podem representar sons, ideias, falas. Os balões, eles simbolizam tanto a fala quanto o pensamento dos personagens. E aí eu fiz uma mediação dos balões. Então, aqui, ó, usei folha desse tipo. E aí eu perguntava, por exemplo, aponte para mim alguma coisa que você conhece. Isso representa algo para você? Por exemplo, um coração, uma lâmpada, não é mesmo? Isso representa algo para você? Eu faço a pergunta. Eu não precisa ele me responder na oralidade. Eu estou fazendo, eu estou gerando a necessidade cognitiva de organizar a fala, de organizar o pensamento. Então, eu fazia as perguntas e se ele não me apontava, eu respondia, eu mesmo respondia. Isso é uma técnica que a gente chama de solilóquio, onde a gente utiliza a mediação para quem não verbaliza. Então, eu falava assim, ó, isso para mim representa o amor, eu estou apaixonada, então representa. A luz representa uma ideia que eu tive. Então, eu vou narrando toda essa sinalização aqui, que é muito importante fazer isso. Ó, por exemplo, qual você poderia representar uma ideia que você tem ou algo que você não gosta, né? E essa ideia, né? E essa, o que que representa? E essa, o que que representa? E essa? E assim eu ia perguntando, e se ele não me respondia, eu mesmo ia respondendo e olhando para ele, vendo as reações, né? Perguntando, olha o que representa isso aqui. Não! Representa isso. Isso representa o não. Aí eu perguntava, você já gritou? Você grita? Você sabe gritar? Você pode gritar para mim? Eu quero escutar. Então, tudo isso foi feito, foi mediado, foi construído. Depois nós passamos realmente para as onomatopeias, porque onomatopeia é um som da fala que pode ser representado num balão ou fora do balão, que representa que a pessoa, atim, espirrou, que ela está comendo, está tomando um suco, estão batendo, toque, 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 não é mesmo? Às vezes, isso eu dizia muito para ele, porque nessa sessão aqui das onomatopeias, eu trabalhei umas 3 sessões com onomatopeia, porque eu vi que ele ficou mais responsivo, essa criança, ela dava mais respostas no sentido de olhar, de sorrir, de apontar, de ficar com o papel na mão observando. Gente, isso é uma forma de interação. Isso é uma forma de interação muito boa para aquela criança que não verbaliza nada. Assim, aí eu dizia, às vezes você faz alguns sons que não quer dizer nada, nenhuma palavra, mas é um som. Eu sei, eu conheço às vezes que você faz um som. Vamos escrever, vamos colocar esse teu som numa onomatopeia. E aí nós partimos para desenhar, ou seja, a representação do som da fala. Ela pode ter uma expressão física, gráfica, sinestésica. Olha o processo, que maravilhoso, não é mesmo? E após isso, então,
eu trabalhei, né, em 10 sessões. Primeiro, os desenhos em quadrinhos, como eles eram distribuídos, retângulo, quadrado. Depois, eu trabalhei os balões, os tipos de balões. Depois, eu trabalhei as onomatopeias. Todos são elementos separados, mas que chamava muita atenção dessa criança. E, por fim, eu trabalhei, porque ele gostava muito de recortar, de revista, foi o que ele aprendeu na educação infantil, e ele trouxe até 11 anos, só fazendo isso. Então, eu levei algumas imagens para a gente recortar. Ó, algumas imagens. Vejam bem, mas eu não só pegava imagem assim, eu pegava imagens, ele também apontava algumas imagens, mas a gente comparava. Essa aqui é a mesma menina, ó. Só que aqui ela tá brava, com raiva, e aqui ela tá alegre. Então, a expressão facial, porque a criança com TEA, ele não consegue perceber essa, né, essa questão da empatia, tem uma certa falha. Os neurônios de espelho, eles têm dificuldade em compreender o que exatamente aquela pessoa está se expressando, né? O outro está expressando os seus sentimentos. Então, é muito importante que a criança compreenda o que significa cada expressão. Então, eu acabei mediando várias imagens desse tipo, né? Ó, tá pensando, ó, tá com lágrimas nos olhos. Isso também foi importante, porque ao final nós construímos com os personagens uma história em quadrinho. E num livrinho, né? Fizemos lá 4 páginas, mas já valeu a pena. Por quê? A gente demarcava que em cada página tinha que ter um retângulo e 2 quadrados, 2 quadrados mais 2 quadrados. E assim a gente foi construindo passo a passo e fizemos um livrinho para que ele levasse para casa. E, posteriormente, várias outras sessões para trabalhar a alfabetização, né? E aí foi. Mas eu trouxe esse caso para você ver que mediar traz muito benefício quando você utiliza a estratégia correta. E a estratégia de hoje é histórias em quadrinhos. Por quê? Você encontra na internet. Vamos voltar. Se o seu filho, o hiperfoco, é história em quadrinho, gibi, 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 faz a adaptação. Nós temos programinhas no computador, programinhas, que você vai baixar o programinha e você vai construir os desenhos em quadrinho. Só que daí você pode usar. Se ele é apaixonado pela Turma da Mônica, vai botar os personagens da Mônica, mas vai trazer o conteúdo que ele tem que estudar para a prova. Então, tem que perguntar para o professor, né? Ou mesmo o professor pode fazer isso. Imagina um professor que adapta todo o seu conteúdo de história e geografia em história em quadrinhos. Depois você pode até vender isso para outras pessoas. Não é verdade? Mas você não pode só fazer a história. Você tem que mediar essa história também, né? Que faz parte da explicação. Então, é muito bom você trabalhar com histórias em quadrinhos como uma forma de adaptação do conteúdo. E foi isso que foi feito para o Bruno. Um esforço enorme da sua mãe, que aprendeu a mediar, e aprendeu também a pegar aquilo que era mais importante do conteúdo, não tudo, o que era mais importante, e transformou em histórias em quadrinhos. Por quê? Porque daí ajudou ele a ler, a compreender,
a organizar seu pensamento. Por quê? História em quadrinho tinha sequência, tinha formas geométricas, tinha personagens, os balões com o conteúdo e também aqueles balãozinho de ideia, de que não entendeu, que isso é difícil, ou movimentos do tipo plantação, para mexer no solo, o barulhinho que faz uma pá no solo, um barulhinho que faz uma areia na mão, né, para ver a textura do tipo de solo. Olha que coisa maravilhosa. Tá aí. Agora eu quero deixar algumas dicas ou ideias muito importantes para você iniciar um trabalho de adaptação curricular com a turma. Primeiro, ao começar, a gente sabe disso, que ao começar um trabalho em grupo, que seria também uma estratégia muito interessante de você trabalhar, é muito difícil, não é mesmo? É difícil, há uma rejeição. As outras crianças que não têm deficiência, que são neurotípicas, que é o nome mais bonito para a gente dizer, essas crianças, de uma certa forma, elas rejeitam. Não é muitas vezes não é com intenção, mas é como um hábito social, né? Eu me aproximo daquele meu amigo que é mais, ah, mais comunicativo, e a criança com TEA acaba ficando no isolamento. Ou com deficiência intelectual também, né? Então, é difícil. Então, para você começar a mediar, trabalhe, a mediar o trabalho em grupo, você tem que trabalhar a mediação de pertencimento, porque daí todas as crianças vão descobrir as suas potencialidades e as suas falhas. Então, não tem ninguém perfeito. Nós temos as nossas falhas e as nossas potencialidades. As crianças da turma vão descobrir que aquela criança com TEA também tem as suas potencialidades. Só que ela tem um jeito diferente de pensar, ler e se expressar. Assim como todo mundo na sala. Um lê mais devagar, o outro lê gaguejado, o outro lê bem rápido, não faz nem pontuação, e tem aquele que lê muito bem, não é mesmo? E tem aquele que não gosta de ler, tem aquele que lê bem e não gosta de ler, aquele que lê muito mal e quer ler todo dia. Esse é o contexto que nós temos, com potencialidades e falhas. Uma outra ideia que eu quero falar para vocês é, nas salas de aulas do ensino regular, é muito difícil você conhecer bem a criança com deficiência intelectual. Então, mantenha conversas frequentes com a terapeuta e com a mãe, certo? É muito importante para você descobrir, porque se eu não tivesse conversado com a professora e não tivesse conversado com a família, eu não ia saber o que essa criança gosta. Por quê? Porque ela não oraliza, não verbaliza. Então, se ela não verbaliza, como é que eu vou conhecer essa criança? Alguém tem que me dizer. Por isso, o contato frequente com a escola, né, com a mãe, com a professora, é fundamental. Algumas crianças, elas têm problemas com os trabalhos que a gente manda para casa. Muitas das nossas crianças com deficiência intelectual, quando chegam em casa, nem lembram da tarefa para fazer. Ou não tem ninguém que a ajude. Também tem isso. Às vezes, a própria avó não sabe ler. Então, nós temos que organizar essa tarefa escolar que vai para casa, com um passo a passo. Então, tem lá uma folhinha que tem o passo a passo de como fazer aquela tarefa, com palavras simples, em caixa alta, às vezes com uma representação gráfica, no sentido de ter uma imagem, para que quem está em casa também compreender isso. Eu sei o quanto é difícil tudo isso que eu estou falando. Você até pode estar pensando assim, isso é muito fácil.
para ela que está falando. Não, não é falando. Eu fiz isso, entendeu? Mas por que eu fiz? Porque eu não aceito o diagnóstico com todas aquelas dificuldades que a criança apresenta. Eu acho que o diagnóstico deveria trazer também um pouco das potencialidades dessa criança, para me ajudar a definir um caminho a percorrer. E não só trazer falhas. Ah, não sabe ler, não vai aprender a ler, não sabe identificar, não sabe, tá com falha nas funções executivas, tem falha na memória, tem falha na linguagem. E aí? Tem falha em tudo? Não. Nós temos que descobrir o que ele tem de bom, o que tem de potencialidade. No caso do Bruno, ele tinha potencialidade de desenvolver a fala, de desenvolver uma fala funcional, pequena, mas funcional. Aprender, acompanhar a turma, aprender o conteúdo. E foi isso que aconteceu, né? Hoje já está no ensino médio. Então, gente, eu sei que nada é fácil, mas muita coisa é possível. E é nisso que eu me agarro, naquilo que é possível. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado, compreendido como se faz, como se utiliza a história em quadrinho para adaptar o conteúdo. Nesse caso, eu trabalhei com crianças com TEA, né? Por causa do hiperfoco, mas isso também pode ser para uma criança com deficiência intelectual ou mesmo dislexia, tá bom? Olha, um beijo grande para vocês, gratidão e até o próximo encontro.